13 de janeiro de 2026. Evangelho segundo São Marcos, capítulo 1, 21 a 28. Jesus e seus discípulos chegaram à cidade de Cafarnaum, e no sábado ele foi ensinar na sinagoga. As pessoas que o escutavam ficaram muito admiradas com sua maneira de ensinar, e que Jesus ensinava com a autoridade dele mesmo, e não como os mestres da lei. Então chegou ali um homem que estava dominado por um espírito mau. O homem gritou: "O que quer de nós, Jesus de Nazaré? Você veio para nos destruir. Sei muito bem quem é você. É o santo que Deus enviou." Então Jesus ordenou ao espírito mau: "Cale a boca e saia desse homem." E o espírito sacudiu o homem com violência. Dando um grito, saiu dele. Todos ficaram espantados e diziam uns para os outros: "Que quer dizer isso?" É um novo ensinamento dado com autoridade. Ele manda até nos espíritos maus e eles obedecem. E a fama de Jesus se espalhou depressa por toda a região da Galiléia. Agora seguiremos com a interpretação desta palavra viva, à luz da catena áurea de Santo Tomás de Aquino. Vejamos, segundo o pseudo Jerônimo, Marcos, dispondo a composição do Evangelho por si próprio, não na ordem dos fatos, não seguiu a ordem da história, mas preservou a dos mistérios. Por isso narra o primeiro milagre no sábado, dizendo: "Depois foram a Cafarnaum." Retirando-se de Nazaré, segundo os ensinamentos e a interpretação de Teofilacto Diócrida, no dia de sábado, quando os escribas se reuniam, entrou ensinando na sinagoga, por isso se segue. E Jesus, tendo entrado no sábado na sinagoga, ensinava. E com efeito, para isso a lei ordenava que ao sábado os homens se consagrassem ao repouso, para que, aplicando-se à leitura, se reunissem em um único local. Mas Cristo ensinava repreendendo-os, não adulando-os como os fariseus. Por isso se segue, ficavam admirados com a sua doutrina, porque os ensinava como quem tem autoridade, não como os escribas. Ensinava também com autoridade, convertendo os homens ao bem, e pelo castigo ameaçava os que não criam. Segundo São Beda, os escribas também ensinavam ao povo aquilo que está escrito em Moisés e nos profetas. Jesus, por sua vez, como Deus e Senhor do próprio Moisés, conforme a liberdade de sua vontade, acrescentava à lei aquilo que lhe parecia faltar, ou pregava ao povo alterando-a, como lemos em Mateus: "Ouvistes o que foi dito, eu, porém, digo-vos", sempre na primeira pessoa. Segundo os ensinamentos de São Beda, uma vez que pela inveja do diabo a morte entrou no orbe terrestre, a medicina da salvação teve de agir em primeiro lugar contra o próprio autor da morte. E por isso, disse, na sinagoga estava um homem possesso do espírito imundo. Segundo Santo Agostinho, ademais, quão grande poder tem a humildade de Deus, que apareceu em forma de servo. É coisa que os próprios demônios sabem, de tal modo que declararam-no ao próprio Senhor, revestido da fragilidade da carne. Segue-se, pois, e começou a vociferar: "Que tens tu que ver conosco, ó Jesus Nazareno? Viestes para nos perder?" É claro que por estas palavras que neles tanto havia ciência quanto não havia caridade, porquanto temiam dele seu castigo, mas não amavam nele a justiça. Segundo São Beda, com efeito, vendo o Senhor na terra, os demônios criam que seriam imediatamente julgados. Segundo Santo Agostinho, faz-se conhecido a eles tanto quanto quis e quis tanto quanto foi oportuno, mas fez-se conhecer não como os santos anjos que gozam inteiramente de sua eternidade, conforme é o verbo de Deus, mas dar-se-ia a conhecer para aterrorizar aqueles cujo poder tirânico iria libertar os predestinados. Deu-se, portanto, a conhecer aos demônios não por ser a vida eterna, mas por certos efeitos temporais de seu poder, que podem ser antes notados pelos sentidos angélicos, mesmo dos espíritos malignos, que pela fraqueza dos homens podem
atormentá-los. Segundo Pseudo Crisóstomo, a verdade, no entanto, não queria os testemunhos dos espíritos imundos, por isso segue. Mas Jesus o ameaçou, dizendo: cala-te e sai deste homem. Com isto, nos é apresentado um dogma salvador, que não creiamos nos demônios, por mais que anunciem a verdade. Segue-se, então, o espírito imundo, agitando-o violentamente e dando um grande grito, saiu dele. Uma vez, pois, que aquele homem falava como sábio e proferia as palavras separadamente, para que não se julgasse que compunha as palavras não pelo demônio, mas pelo coração, Jesus permitiu que ele fosse dilacerado pelo demônio, para manifestar que era este quem falava. Segundo São Beda, pode, no entanto, parecer contraditório que se diga que o demônio dele saiu, rasgando-o, ou, como dizem algumas cópias, atormentando-o de todas as maneiras, ao passo que, de acordo com Lucas, não lhe faz nenhum mal. Mas também o próprio Lucas diz: o demônio, depois de o ter lançado por terra no meio de todos, saiu dele sem lhe fazer mal algum. De onde se compreende que Marcos tenha dito atormentando-o de todas as maneiras ou rasgando, correspondendo ao que disse Lucas, depois de ter-o lançado por terra no meio de todos. E pelo que disse em seguida, sem lhe fazer nenhum mal, compreende-se que aquele abalo dos membros e aquele tormento não o mutilaram, como os demônios costumam sair, isto é, amputando alguns membros ou arrancando-os, tendo de outra parte visto o poder do milagre. Admiraram-se com a novidade da doutrina do Senhor e por aquilo que viram. Foram suscitados para perguntar sobre aquilo que ouviram, de onde se segue. Ficaram todos tão admirados que se interrogavam uns aos outros. Para isto, pois, se faziam milagres para que por eles se cresce com maior segurança no Evangelho do Reino de Deus que era pregado. Uma vez que aqueles que prometiam as alegrias celestes aos filhos da terra mostravam na terra obras celestes e divinas. Antes, no entanto, como atesta o evangelista, ensinava-os como quem tem autoridade, e agora, com a multidão testemunhando, dá ordem aos espíritos imundos, e eles o obedecem. E segue-se, e divulgou-se logo a sua fama por toda a terra. Glosa de Santo Tomás de Aquino, pois aquilo com que os homens muito se admiram, prontamente se divulga, porque a boca fala da abundância do coração.